Bom momento, aqui é o Judes e hoje eu tô aqui para falar um pouco como entender o que está acontecendo com Kanye West, que teve sua conta mais uma vez banida do Twitter por declarações antissemitas. Kanye West esteve na última semana no programa de um dos maiores conspiradores da extrema-direita global e um dos maiores propagadores de fake news, o Alex Jones. Ele foi lá e falou que ele admirava o Hitler. Não é a primeira vez que o Kanye West, que agora tem uma carreira na qual ele se chama Ye, tem uma declaração antissemita, mas muito começou a se especular para saber o que está acontecendo com ele, algum padecimento psicológico, mental, solidão, mas a verdade é que tem um outro fundo por trás do que o Kanye West tem falado e que envolve outras figuras importantes do rap, como Kendrick Lamar, como Kodak Black e alguns ex-astros da NBA, como Stoudemire, e um jogador que foi recém-punido pela NBA, o Kyrie Irving. Vou explicar o que acontece por trás. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o Black Hebrew Israelites ou só Hebrew Israelites, ou seja, traduzindo, negros hebreus israelitas ou apenas hebreus israelitas. Essa é uma corrente teológica, ou seja, uma religião, uma modulação da religião que nasce lá no século XIX. É difícil precisar exatamente quando, mas os primeiros registros remontariam ali por 1850, 1860, mas o que a gente tem de fato é que em Oklahoma, um ex-escravizado chamado Crowdy, que depois vai se tornar o Bispo Crowdy, teria tido em 1892 uma revelação divina na qual mostraria que os negros estadunidenses que foram escravizados seriam os verdadeiros judeus, a verdadeira tribo de Israel, uma das 12 tribos de Israel, que foi substituída num plano muito esquisito de substituição dos negros pelos brancos. Mas então, esse bispo de Oklahoma, o Crowdy, ele vai criar essa noção de Black Hebrew Israelites. Nesse mesmo momento, isso está acontecendo no século XIX, lá na Inglaterra, os Anglo-Israelites, que seriam um jeito de vincular os ingleses ao povo da aliança com Deus, aos judeus, substituir eles. E nos Estados Unidos, os Mormons têm a mesma pegada de ser uma das tribos perdidas de Israel e, por isso, dar uma origem bíblica, uma origem divina ao povo estadunidense. Um pouco do que é lido por alguns pesquisadores e pesquisadoras é que essa ideia do Crowdy seria um jeito de processar séculos de sofrimento e séculos de escravidão. Os negros, então, eram o povo escolhido da aliança de Deus lá da Bíblia. E como que eles sustentam isso? Eles vão lá na Bíblia, na maldição de Cã, que é um dos filhos de Noé, aquele da arca famoso, que teria visto o pai nu quando estava embriagado, e aí teria havido uma maldição, que está na Bíblia, dizendo que ele estaria condenado a servir e ser escravizado e todos os descendentes dele. O que há de irônico nisso é que por muitos séculos, cristãos, muçulmanos e judeus usaram a maldição de Cã para justificar teologicamente a escravização do povo negro. Por muitos séculos, só que os Black Hebrew Israelites, ou Hebrew Israelites, eles teriam usado essa passagem bíblica para justificar que eles são os verdadeiros povo da tribo de Israel que fez aliança com Deus. E onde entram os brancos judeus? Eles teriam substituído ao longo dos tempos, e aí algumas linhas que eles são organizados em camps, então campos, espécie de seções que muitas vezes são rivais e não têm unidade, e têm crenças até diferentes. Eu estou falando das crenças básicas. Alguns desses camps dizem que os judeus brancos que substituíram os negros fizeram isso, inclusive patrocinaram e fizeram a escravização dos povos, principalmente africanos, para tomar o lugar. Só que nos anos 60, final dos anos 60, há uma mudança, uma nova onda dos Hebrew Israelites, principalmente no bairro de Harlem, em Nova York. O bairro de Harlem é muito famoso por ter uma grande comunidade negra e judaica, além de uma parcela latina. Então havia uma convivência muito forte ali. E numa escola chamada One West, teria surgido então uma corrente nova do Hebrew Israelites extremamente agressiva, violenta, que jogava com a polêmica para aparecer na mídia. Então, táticas dos One Westerns, como são conhecidos atualmente, era xingar as pessoas na rua. Eles são extremamente agressivos com pessoas brancas, que eles chamam de encarnação do diabo, mas também são extremamente machistas, atacam muitas mulheres
que para eles estão seculares demais, porque é uma teoria extremamente fundamentalista, e eles são extremamente contra as pautas LGBTQI. E eles atacam as pessoas, eles ofendem, tudo isso buscando ganhar mídia. E muitas vezes eles fazem isso como centro da sua percepção, ataques antissemitas, ideias como Hitler foi produzido de alguma maneira pelos judeus e o Holocausto é uma farsa. Essa é a retomada. E daí, do Harlem, no final dos anos 60 para os 70, a coisa vai se espalhando por várias cidades. E os camps, como eu falei, eles não têm unidade. Às vezes, havia camps que são indiferentes aos judeus, ou que eles chamam de os assim chamados judeus, os brancos, né? Alguns tentaram colaborar, principalmente em Chicago, com a comunidade judaica, mas não deu muito certo. E os grupos que são extremamente hostis. Nesses grupos que são extremamente hostis, o primo do rapper Kendrick Lamar faz parte de uma das principais grupos, e cada um usa roupas diferentes, usa cores diferentes. E aí esse grupo que é ligado a israelitas unidos por Cristo, que usam roxo, que protestaram inclusive quando houve a suspensão do Irving, esse primo do Kendrick Lamar, ele trouxe algumas ideias pro Lamar, e no álbum de 2017 chamado Damn, tem uma frase do Lamar na música dizendo: não me chame negro mais, eu sou um israelita. E no fundo dá para ouvir o primo dele rezando. Depois disso, o Kendrick Lamar foi perguntado se ele era adepto dessa teoria. Ele disse que não, que era parte em toda a busca espiritual dele, de fazer o álbum, mas disse que encontrava algumas verdades ali, ou seja, ele foi evasivo, mas concordou. Já o caso do Kodak Black, outro rapper famoso, ele ficou 97 dias preso na Flórida recentemente, e dentro da prisão ele foi ensinado sobre a teoria dos Hebrew Israelites. E ele saiu da prisão e ele postou uma foto usando símbolos judaicos como a estrela de Davi com a legenda: eu sou parte das 12 tribos de Israel. Então outro sinal disso. Como eu falei para vocês, tem figuras da NBA ligadas a Hebrew Israelite. O Stoudemire, que foi um jogador da NBA, ele chegou aí para Israel, ele fundou a igreja na cidade de Dimona, converteu ao judaísmo dentro das leis religiosas ortodoxas judaicas. Entretanto, ele continua sendo um Hebrew Israelite. Então ele é um judeu convertido dentro das leis do judaísmo ortodoxo, né, de Israel, e também um Black Israelite. E o caso do Irving, que eu falei para você, jogador da NBA que joga no Nets, ele postou um filme chamado Hebrews to Negroes, Wake Up America. Então, dos hebreus aos negros, acorde América. E nesse clipe tinha até falsificação de frases do Hitler dizendo que os judeus brancos tinham substituído os negros, além de ter vários temas antissemitas. Ele foi punido e lá foram os Hebrew Israelites, uma das vertentes, protestar fora da arena. Por isso, o caso do Kanye West, ele não é aleatório, ele está ligado então aos Hebrew Israelites. Parte dos analistas dão conta que isso seria um jeito de processar a subjugação e a opressão histórica, e seria reverter, então, de uma condição de escravizados para o povo de Deus, o povo com a aliança de Deus, então uma valorização. Outras leituras dão conta que seria um jeito de se desvincular das suas raízes africanas, demonstrando um certo racismo inconsciente inerente nos Hebrew Israelites. Qualquer que seja a resposta, esse grupo vem ganhando força e vem ganhando notoriedade nas mídias e redes sociais, principalmente por figuras como Kanye West, mas também Kendrick Lamar, Kodak Black e outros astros e ex-astros da NBA. A maioria das informações que eu tirei aqui são de um repórter chamado Sam Kristenbaum, que trabalha para o New York Times e Washington Post há muito tempo, vem cobrindo as histórias ligadas ao Hebrew Israelites. E por mais, como eu sempre digo, que em parte sejam agressões verbais, eles também se materializam. Em 2019, um homem chamado David Anderson, na cidade de New Jersey, junto com a sua esposa, entrou numa loja de produtos kasher, ou seja, produtos judaicos, e atirou, acabou matando 3 pessoas, 3 judeus brancos, que eles consideram, dentro dessa ideia, falsos judeus. Era isso, vamos arriba!